Vamos aqui falar com o doutor Eduardo Leite. Ele vai falar das principais notícias de hoje. Doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo, seja bem-vindo novamente ao Revista da Cidade. Tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Você, Marisa? Sim, graças a Deus. Final de semana. Foi tranquilo. E o seu? Foi sossegado? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tirando aí os corintianos na Avenida Paulista, mas eu acho que é festa. Festa vale. Sim, festa totalmente. Festa dos corintianos. Infelizmente, eu vou começar a tratar de um assunto aqui que saiu na sexta-feira, um massacre nos Estados Unidos. É lamentável realmente o que aconteceu e ninguém entende por que um menino de 20 anos acaba cometendo esse tipo de crime. Primeiro matou a mãe e depois escolheu uma escola primária para continuar essa matança. É horrível, doutor Eduardo, eu nem tenho como começar a falar sobre isso porque é triste, né, num primeiro instante, é muito triste. E por onde vai isso? Onde vai caminhar? Eu até gostaria de fazer essa diferença entre essa loucura toda, essa violência que tem tanto lá e aqui no Brasil. É bom a gente fazer essa comparação porque no mundo todo nós encontramos essa espécie de violência. As pessoas estão enlouquecendo e ninguém entende o porquê de tudo isso. Eu diria que isso é uma tragédia humana, né? Eu acho que envolve todas as nações, né? Eu acho que todos os países, obviamente, se sensibilizam em relação do que aconteceu esse final de semana nos Estados Unidos. Próximo até de Nova York, uma cidade tão grande quanto a nossa, tão complexa quanto a nossa. E que, de fato, o ingresso desse rapaz de 20 anos de idade, o Adams, que inclusive já tinha estudado na escola, e entra e simplesmente fuzila, que foi um fuzilamento, né? 26 pessoas, e dessas 26 pessoas, 20 crianças de 6 e 7 anos, é uma escola infantil. É realmente algo que nos entristece e, ao mesmo tempo, chama atenção para que algumas coisas deverão ser feitas, né? Até para poder corrigir esse tipo para que isso não ocorra em outros países. Mas isso é uma característica, é um perfil nos Estados Unidos. Vira e mexe, nós temos tragédias parecidas com essa. Como em cinemas. Lá, na verdade, é engraçado porque esse tipo de crime nós não temos no Brasil, né? Onde uma pessoa, por exemplo, se posta no topo de um prédio e sai atirando em pessoas, como geralmente ocorre nos Estados Unidos, ou ingressa numa escola, como recentemente também ocorreu numa outra tragédia também nos Estados Unidos. E acabou tendo um fuzilamento. Nós tivemos aqui um rapaz que invadiu, né, uma escola, falar sobre isso. Invadiu uma escola e também atingiu várias pessoas, alguns morreram, enfim. Mas isso é muito raro. Acho que da história dessas últimas décadas foi o primeiro caso que aconteceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Acho que foi aqui inclusive aqui na Grande São Paulo. Sim, foi. Então, o que eu vejo, o que eu posso analisar é que existe, obviamente, uma liberdade bastante grande em relação a ter uma arma de fogo nos Estados Unidos. E ele foi com 4, não foi isso? Foram 4. Ele utilizou 3 armas, né? Uma Glock, tem uma Sig Sauer e também um fuzil. Né? Armas, inclusive, no Brasil, que são controladas pelo Exército. Né? Ou seja, elas são restritas, né? Armamento restritivo das Forças Armadas. E que lá nos Estados Unidos se vende como se compra um pão, né? Na padaria. Então tem essa característica. No Brasil, felizmente, nós tivemos aí a questão do desarmamento, uma lei imposta há alguns anos atrás, e que ela teve um efeito bastante prático. Eu até no início fui contra, até por conta da liberdade que as pessoas tinham até se defender pela falta do Estado. Né? Porque o Estado às vezes não está e obviamente a pessoa tem o direito à legítima defesa contemplada inclusive na lei. Então eu logo no início eu fui até contra. Porque eu tinha um entendimento de que o desarmamento deveria ser feito dos criminosos e não necessariamente das pessoas de bem. Aquela pessoa que vai comprar uma arma legal, eu acho e penso, né, que ela tem o direito de se defender na falta do Estado.
Entretanto, eu acho que o desarmamento ele foi de fundamental importância e durante o tempo foi passando e eu fui assimilando essa ideia e, de fato, o desarmamento há uma necessidade no Brasil até para poder evitar qualquer tipo de tragédia. Agora, é lógico, o governo também tem que se atentar a esse armamento que vem, né, de fora, que o Brasil não produz e que vem de fora e que, obviamente, acaba caindo na arma de organizações criminosas. Mas a questão dos Estados Unidos, o grande problema dos americanos que vão ter que enfrentar, inclusive o prefeito de Nova York já está exigindo um endurecimento na questão do porte de armas, eles estão percebendo que efetivamente precisa se fazer alguma coisa, né? Ou seja, precisa restringir a utilização de armas. Você vê, não é comum a pessoa ter 4 tipos de armas, porque as armas, inclusive, estavam todas registradas em nome da mãe do Adams, do rapaz que entrou na escola. E tanto é verdade que ele matou primeiro a mãe até para poder ter as armas, né? Ou seja, talvez a mãe tenha impedido ele se apossar das armas e, em função disso, ele acabou matando a mãe. Eu estou aqui fazendo uma conjectura, né? Uma ilação. Mas que provavelmente isso deve ter ocorrido. Mas as armas, a pessoa ter 4 armas, dentre elas 2 armas, né, são semiautomáticas, né? Ou seja, as 2, a Glock e a Sig Sauer são automáticas, 9mm, arma de grande poder de fogo, né? E um fuzil, sobretudo um fuzil. Então, e a 4ª arma nós não sabemos exatamente porque não foi anunciada que tipo de arma foi encontrada no carro. Estava no carro. Mas de qualquer forma são armas de grande poder ofensivo, né? O grande poder de fogo e que obviamente é realmente uma tragédia e isso chama a atenção dos americanos e por conta disso o próprio prefeito de Nova York já pediu endurecimento na questão do porte de armas. Então eu acho que o Brasil vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, vem fazendo desarmamento. Teve até a semana passada uma matéria que foi divulgada, onde as crianças levam as armas de brinquedo, não sei se você viu essa reportagem, mas sim. As crianças levam as armas de brinquedo e vem um rolo compressor e sai esmagando. Isso foi a participação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso é interessante, por quê? Porque, na verdade, desmotiva as crianças a utilização de arma, né? Ou seja, mesmo de brinquedo, né? As armas de brinquedo foram proibidas, aquelas armas que se assemelhavam a armas de verdade. Então, eu acho que nós avançamos nessa questão de armas. Não o suficiente, mas avançamos um pouquinho aí com relação a essa questão de armas. E aquela declaração do presidente Obama, que ele disse que vai criar medidas, não é, para o desarmamento? As medidas de desarmamento vai ao encontro daquilo que efetivamente o prefeito de Nova York pediu, né? Porque Nova York é uma cidade que tem 9 milhões de habitantes, 8, 9 milhões de habitantes, tão complexa como a nossa e que passou por um período de extrema violência, que agora estão eu diria que suportável a criminalidade de Nova York. Entretanto, depois daquela operação, né, a operação que aconteceu lá do prefeito Giuliani, que acabou reduzindo substancialmente a criminalidade de Nova York. Então, o Obama, como ele fez uma declaração de que eles não estão fazendo o suficiente, é verdade, ou seja, não estão fazendo o suficiente, porque eles têm também fazer um trabalho de desarmamento. Mas é uma nação que tem uma história em relação à questão de armamento, né? Ou seja, desde a época da Guerra Fria, enfim, então sempre tiveram envolvidos aí nessa questão de invadir países, ou seja, a produção de armamento pesado. Então eu acho que agora talvez eles tenham se conscientizado de que é bom para eles e bom para o mundo, né? Ou seja, o mundo vai estar mais seguro a partir do momento em que há uma redução em questão de armamento. Concordo plenamente e tem que ser feito o quanto antes. Você viu? É um massacre atrás do outro, que não para mesmo. E você sabe que muitas armas, fuzis, por exemplo, que ingressam no Brasil, proveniente dos Estados Unidos, fabricado pelos americanos, inclusive pelos russos e daí por diante. Sim, sim. Eu até gostaria de dizer que eu estava lendo aqui, os defensores do controle de armas que fazem vigilância em frente à Casa Branca, né, do prefeito de Nova York que você tinha falado, pede uma legislação de controle do porte de armas. Então vocês estão vendo, as pessoas estão ali indo atrás,
pedindo mesmo para prestem atenção no que está acontecendo, não deixem em casa esse tipo de coisa. Imagina, disseram que a mãe desse Adam, ela gostava muito de armas e colecionava, como você havia mesmo falado. Aí uma criança que tem um certo distúrbio, ela vai lá, pega a arma e sai correndo, sai atirando. Isso pode acontecer com qualquer um, com uma educação duvidosa, claro, não julgando a mãe do Adam, longe de mim de julgar, mas pode acontecer com qualquer um. Então precisa mesmo dessa conscientização, precisa apertar mesmo e dizer, olha, tomem cuidado, vão tomar uma medida mais drástica, não. Precisa. Eu acho que não é nem questão de julgar ou não a mãe do Adams, mas é óbvio, uma pessoa tem que ter no mínimo bom senso para poder portar armas de fogo dentro de casa. Ou seja, não é comum, não é normal uma pessoa ter 4 armas, dentre elas armas de grande poder ofensivo. É isso que eu estou dizendo. Então, essa questão dessa campanha de desarmamento que o Obama aqui já está propondo é de fundamental importância para eles mesmo, é garantia para a sociedade americana, sobretudo. Por quê? Porque o que acontece, não é o caso só da mãe do Adams que tinha 4 armas de fogo. São várias mães, várias famílias. Eles precisam fazer, primeiro, uma campanha óbvia. Você controlar o porte é fácil. Né? É óbvio que você tem aí que é a indústria armamentista que faz uma pressão, porque o que eles querem é vender armas, sim, é óbvio. Né? E que existe um movimento de dinheiro bastante importante, que movimenta o mercado americano, que movimenta o mercado mundial, né? E que, obviamente, eles vão reagir a isso. Agora, precisa fazer uma mobilização, precisa fazer um desarmamento, né? O controle é fácil dos americanos, não só dos americanos, mas sobretudo em relação a todos os demais países. Então, o que eu vejo, no Brasil também nós tivemos uma reação bastante forte de algumas indústrias de armas. Nós aí o que eles fizeram? Passaram a importar as armas e passaram a fornecer as armas para a administração pública, ou seja, para as forças armadas, para o exército, né? Para as polícias militares, para as guardas civis e daí por diante. Hoje, não é que você é proibido você ter uma arma, você pode até ter uma arma, só que hoje o processo de compra e posse e o porte de arma, ele é muito mais complexo. Claro. Antes era a Polícia Civil, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que era responsável em autorizar esse porte de arma, né? Hoje não. Hoje quem faz é a Polícia Federal e com o controle do Exército, né? Então hoje são 2 forças de segurança federal que faz todo esse trabalho de organização, de regulamentação e, sobretudo, de deferimento ou não, ou seja, de autorização ou não desse porte de arma e a compra da arma, sobretudo. E aqui no Brasil, nós estávamos falando do desarmamento, que foi aquela campanha imensa, que todo mundo se envolveu, a sociedade se envolveu. Você acha que realmente funcionou? Olha, num primeiro momento, ela tem todo um impacto. Eu acho que é mais no sentido pedagógico, né? Ou seja, de conscientização do que qualquer outra coisa. Né? Essa matéria que foi veiculada semana passada, onde as crianças entregam as armas de fogo, isso é um trabalho simbólico, né? Ele é pedagógico, né? E que, consequentemente, tem um resultado, ou seja, tira da cabeça das crianças essa ideia de que na posse de uma arma ela fica mais homem ou menos, né, entendeu? Ou seja, é nesse sentido que essa é a ideia, na verdade. Agora, não é só isso, tem a questão dos videogames também, né? Videogames também estimula esses vídeos um pouco mais violentos que são feitos, também estimula. Nós tivemos um caso onde um rapaz também jovem, estudante inclusive de medicina, entrou num cinema aqui em São Paulo e descarregou uma submetralhadora, né, que tinha também conseguido no mercado negro. Né? Então nós tivemos um outro caso estimulado por quê? Estimulado por um filme que teria sido passado, alguma coisa nisso. Mas existe todo o histórico também, né? Ou seja, um distúrbio mental, a pessoa que efetivamente vem sofrendo uma depressão forte, ou seja, e às vezes as pessoas não observam. Então tem toda uma questão que vai sendo desencadeada, não é simplesmente a arma de fogo.
Mesmo porque você pode ter uma arma de fogo e a vida inteira e nunca ter dado um único disparo. Eu acho que toda a questão psicológica, são vários fatores que podem levar, que levam a pessoa a cometer um crime como esse que aconteceu, que foi praticado pelo Adams, um garoto de 20 anos de idade que depois se matou, Já estava premeditado, óbvio, matou a mãe, ou seja, não tinha muito mais o que fazer, invadiu a escola onde já tinha estudado, foi lá e liquidou várias pessoas. Inclusive estão fazendo investigações para saber o motivo, mas não vai achar um motivo. Essa altura do campeonato não vai achar. Às vezes o motivo é subliminar, Tá entre linhas, Às vezes é um problema dele com alguma professora que teve lá atrás, sim, na época em que ele... Enfim, isso é subliminar, às vezes é difícil você entender. Por quê? Porque as pessoas que morreram não eram vítimas que ele já tinha efetivamente determinado que aquela pessoa ia morrer. Sim. Ou seja, eram esporádicas. Aquela pessoa que as pessoas que passaram na frente dele, as crianças que estavam ali disponíveis foram atingidas. Então tem aí uma questão mais psicológica, sim. Um estudo mais apurado do antecedente do que efetivamente do que aconteceu naquele momento. Não, concordo plenamente. Então nós vamos mudar de assunto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre lipoaspiração, que uma mulher faleceu. Parece que ela teve os órgãos perfurados, com aparelho de cirurgia que fizeram. Enfim, tá uma confusão e nós vamos falar também de outros casos. Tudo isso é daqui a pouquinho. Doutor Eduardo, só um minutinho que eu vou dar um recado. Até já. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo. Nós estávamos falando do tiroteio, do massacre que teve lá nos Estados Unidos. E agora nós vamos falar sobre lipoaspiração. São muitos os casos de pessoas que vão para realizar um sonho, para ter aquela estética perfeita e acabam falecendo, não é, doutor Eduardo? Esse é um problema muito sério da saúde no Brasil, porque nós temos um número grande de cirurgias feitas, cirurgias reparadoras, cirurgias de estética, E, consequentemente, muitas pessoas acabam falecendo, acabam tendo problema, inclusive, da própria operação, da cirurgia não ter um êxito, ou seja, não ter uma satisfação da pessoa. Agora, o grande problema é realmente as pessoas que morrem em função disso. E às vezes fica por conta daquilo que o próprio médico declara. Ou seja, teve um problema cardíaco, como aconteceu agora recentemente, o último caso que ocorreu, aonde o médico o cirurgião foi ouvido e ele alegou de que a pessoa teria tido uma parada cardíaca durante a lipoaspiração, ia colocar inclusive próteses de silicone, aquela coisa toda, e acabou tendo uma parada cardíaca. Agora, o que determina a causa-morte não é necessariamente a declaração do médico. O médico pode ter percebido ali uma parada cardíaca, ter tomado as providências, como de fato ele declarou que tomou as providências, entubou e daí por diante. Entretanto, a causa do falecimento foi outro, segundo o exame de necrópsia. E o que é esse exame de necrópsia? Depois, quando há o falecimento, a pessoa é encaminhada, ou seja, a vítima é encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde ela passa por um exame de necrópsia, Ou seja, o que alguns entendem como autópsia, Mas é necrópsia, ou seja, e que faz uma varredura no corpo justamente para poder saber qual teria sido a causa da morte. A causa da morte é que determina efetivamente o que aconteceu naquela cirurgia. E pelo histórico aí da necrópsia, do resultado da necrópsia, é que ela teria morrido de uma hemorragia aguda traumática. E o que significa isso? Foi uma perfuração no abdômen que ocorreu. Em função da perfuração no abdômen, teve uma parada cardíaca, ou seja, todo o organismo reage, teve uma parada cardíaca e ele fez todas as providências foram tomadas. Entretanto, o que determina efetivamente a morte foi a hemorragia aguda que ela teve, ou seja, ao perfurar, começou a ter uma hemorragia e, obviamente, ali todo o organismo reage. Agora,
em função do resultado da causa da morte, ele pode sim responder por um homicídio culposo, tá? O que é homicídio culposo? Ele matou, mas sem a vontade de efetivamente matar. E aí nós temos três situações, ou por imprudência, imperícia ou negligência. Né? Imperícia não há o que se falar, porque ele é médico, conhece, enfim. Então ele efetivamente pode responder um homicídio culposo em função de uma negligência. Né? Ou seja, agiu de uma forma que não deveria ter agido, ou seja, talvez ter ido com o equipamento profundo demais a ponto de ter essa perfuração do abdômen. Então, na verdade, o que aconteceu foi exatamente isso, pelo menos é o que está se noticiando e o que a mídia vem colocando e a própria polícia se manifestou. Então, nós estamos diante de, supostamente, um homicídio culposo aí em função da falta de atendimento, ou seja, de ter negligenciado a cirurgia, ou seja, durante a cirurgia. O que foi noticiado também é que essa mesma clínica, há 4 meses, eles já tiveram esse tipo de problema. Parece que ele já teve esse tipo de problema, causando... Eu lembro que foi também perfuração, parece que foi perfuração também no órgão. E acabou causando a morte da paciente. Nós temos muitos problemas de erros médicos. Eu até li algum tempo atrás uma matéria em que os próprios médicos não revelavam efetivamente aquilo que tinha acontecido. Foi até uma matéria que acabou tendo uma repercussão, mas como assim? Os médicos não revelam efetivamente o que aconteceu? Então é isso, ou seja, o médico ele tem que revelar aquilo que efetivamente o paciente passou. Né, os traumas e daí por diante. Por quê? Porque você diminui a possibilidade de erro. E é isso que nós procuramos fazer. E é isso que os médicos devem fazer. É isso que o Conselho de Medicina passa a tomar providência quando suspende, quando expulsa um médico do Conselho. Então, eu acho que isso vai continuar em função até da quantidade de cirurgias que são feitas no Brasil, mas eu acredito que aí os médicos têm que se conscientizar de que, e as pessoas sobretudo, né? Eu acho que aquele que vai submeter, que vai dar o seu corpo para ser submetido a uma cirurgia, ele tem que ter pelo menos saber exatamente para que ele está dando, né? De novo, né? Novamente, estamos aqui orientando e alertando. As pessoas têm que procurar saber quem que é o médico, se o médico já não responde algum processo, se já não teve algum problema com o erro médico e daí por diante. Para evitar, porque aí você elimina esse médico pela exclusão, né? Ou seja, ele não vai ser mais procurado e, obviamente, não vai ter mais paciente. E a pesquisa está tão fácil hoje em dia, só olhar ali, né, em sites de pesquisas, você consegue avaliar muito bem a clínica. Claro que tem sites que não são não é de boa procedência, mas você tem aqueles também confiáveis que tem como fazer a pesquisa e não cair numa dessa. Né? Realizar um sonho, esteticamente falando, e acabar morrendo. Tem que ficar alerta. Claro. Nós vamos mudar de assunto novamente, nós vamos falar da Operação Durkheim, do Kassab. Daqui a pouquinho eu já volto, doutor Eduardo. Segura aqui. Até já. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Falamos no massacre nos Estados Unidos, falamos de lipoaspiração, que é lamentável, 2 fatalidades, né? Tanto pessoas que buscam lipoaspiração para ficar bem esteticamente acabam falecendo, e essa fatalidade, né? O tiroteio lá nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar sobre a Operação Durkheim. Falei certo? É Durkheim? Durkheim. Que às vezes a gente bate o olho e fala... Emílio Durkheim. Isso, Emílio Durkheim. Isso, de Kassab, né? Deflagrada em novembro, a Operação Durkheim da Polícia Federal, ela investiga, é uma investigação cujo nome faz alusão do suicídio, né? De Émile Durkheim, o livro, que teve início após a delação de um policial que teria se suicidado, né? Prendeu 33 pessoas suspeitas, entre outras coisas, para integrar o esquema de quebra. Esse é o livro, né? Agora, as 33 pessoas que foram presas foi em função a essa operação que ela já deu início lá atrás. Só fez menção para usar. Outro dia nós estávamos até comentando, né? Cada operação tem efetivamente o nome que tem uma ligação, né? De alguma forma. Você tinha falado da Operação Porto Seguro, do porquê. Exato, da Operação da Monte Carlo também, e agora essa Operação Durkheim, que faz referência a esse livro, O Suicídio de Émile Durkheim. Bom, me explica o que está acontecendo.
como que se diz? Eles... O que teve é que essa operação, ela tem ela teve a varredura. Ela teve por objetivo investigar a questão das pessoas invadirem, né? Ou seja, descumprirem uma questão que está lá contemplada na Constituição, que é o problema da privacidade, ou seja, da quebra da privacidade. Então foi exatamente esse o objetivo, né? Houve uma quebra de privacidade em relação a linhas telefônicas, e aí quem era a vítima? O prefeito Kassab, e também foi a vítima um desembargador, né? O desembargador aqui do Estado de São Paulo, né? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram vítimas. E o Kassab, e na verdade acabaram focando na questão da linha do Kassab. E aí chegaram a uma pessoa que, obviamente, não é uma pessoa comum, é uma pessoa que foi recentemente eleita vice-prefeita de Nazaré Paulista, que é o Damião, né? Segundo informações, inclusive ele foi preso junto com outras pessoas acusadas de ter invadido, né? De ter quebrado a privacidade telefônica do Kassab. E aí houve uma menção, né? Houve aí uma versão de que essa quebra de sigilo do telefônico do Kassab teria sido pedido por ele mesmo, né? E em função de que ele queria que fosse feita uma varredura na linha telefônica, ele achava, isso durante as eleições agora, que ele achava que a linha dele estava grampeada. Então essa é a história que está, né? Essa é a narrativa que foi apresentada até agora. Mas nada foi confirmado ainda. O prefeito Kassab nega, e também não teria nenhuma razão dele ter contratado alguém para poder fazer uma varredura na sua própria linha, né? Então, segundo informações, ele teria fornecido uma conta de telefone para uma determinada pessoa, para essa pessoa fazer aí uma invasão, quebrar, né, a privacidade da linha telefônica dele e aí ele provocar alguém para poder fazer uma varredura para ver que se o telefone dele não estava sendo monitorado, ou pela Polícia Federal, ou por qualquer outro organismo, entendeu? Então, o objetivo dessa operação foi exatamente essa. E agora o que nos estranha bastante é a pessoa, o tal de Damião, né, ter sido eleito vice-prefeito de Nazaré, está envolvido na quebra de sigilo telefônico. É isso, mais uma vez, ou seja, de novo nós estamos aqui falando das pessoas que estão investidas ou vão assumir, porque ele vai assumir no dia 1º de janeiro, ele assume a vice-prefeitura de Nazaré Paulista. Então, isso que nos causa de uma certa forma, estranheza, né? Alguém que vai ser investido na função pública e já respondendo um crime por quebra aí de sigilo telefônico. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando, mais uma operação nesse sentido, né? Então agora vai ser encerrada a investigação e obviamente vai ser mandado para a justiça para saber se efetivamente o Damião e os demais investigados vão ser denunciados, né? Ou seja, indiciados e denunciados por quebra de sigilo telefônico, né? Então, na verdade, essa operação foi exatamente isso que aconteceu. Sim, entendi. Ficou bem claro agora, ficou bem claro. E a menção que fizeram da operação Durkheim, do Emília Durkheim, casou muito bem. Casou perfeitamente, muito bem. Vamos mudar agora de assunto, falar do sistema assistência à saúde, né? Duas entidades que no papel eram sem fins lucrativos são suspeitas de ficar com 10 milhões de reais por ano. É dinheiro dos impostos que deveria ser investido em hospitais. São duas organizações, dois institutos, né? Que obviamente no seu objeto social eram sem fins lucrativos. E esses institutos, qual era o objetivo dele? Organizar, administrar hospitais, né? Hospitais públicos. E, consequentemente a isso, recebia verbas do governo federal e essas verbas eram convertidas para a saúde pública. Isso é o que deveria ocorrer. Acontece que nas investigações se chegou à conclusão de que era desviado 10% de todos os recursos públicos que entravam, que chegou a mísera 10 milhões de reais ao ano que eram desviados, né, para uma pessoa envolvida, uma pessoa que é desconhecida a princípio, né, é uma pessoa desconhecida e que era desviado. E foi inclusive, essa pessoa foi, né, teve lá
uma busca e apreensão na casa, e aonde se encontrou quase R$1 milhão aí em espécie por conta desse desvio de dinheiro da saúde pública, né? O que é realmente lamentável. Você imagina duas instituições como essa, de repente, desviam R$10 milhões ao ano. Você imagina outras instituições que, de uma certa forma, elas têm o objetivo de administrar, de fazer gestão do dinheiro público da saúde, entretanto faz, na verdade, em benefício próprio, né? Então esse é um problema bastante Instituto SAS, acho que é isso, né? É isso. E um outro é Sistema Assistencial à Saúde, é o nome dessas duas entidades, né? Então esse é o grande problema que nós enfrentamos, ou seja, depois se fala que não tem dinheiro pro sistema de saúde. É óbvio, não vai ter dinheiro mesmo pro sistema de saúde, nem para os aposentados, para ninguém. Haja vista a quantidade de dinheiro que se desvia, né? Nós estamos falando de dois organismos pequenos, duas entidades pequenas, que trabalham com hospitais de municípios, né? Municípios pequenos, não são tantos municípios, deve ter uma meia dúzia, são 6 ou 7 municípios, são pequenos os municípios. Então você vê, se desvia 10 milhões, estava se dizendo 10 milhões por ano, né? Ou seja, nós estamos, se essa entidade trabalhar 10 anos, nós estamos falando aí em 10 anos são R$100 milhões, né? É muito dinheiro para desviar. Então é mais uma quadrilha aí desmantelada, e obviamente fazer com que esse dinheiro retorne para a saúde pública, né? Esse é o objetivo maior, né? Até o Ministério Público, no caso dos hospitais administrados pelo SAS, como você tinha falado, o Instituto SAS, a conta apresentada às prefeituras, eles diziam que é maior do que os valores realmente gastos, né? As notas frias, passadas, e tudo isso vai caracterizando isso que você falou, o desvio, não tem jeito. O que acontece? Você não tem um controle, né? Ou seja, esse problema de nota fria, ou contrato fraudulento, isso é uma coisa usual dentro do sistema para poder desviar dinheiro público, entendeu? Ou seja, nós sempre ouvimos a mesma história, através de notas fiscais frias, ou seja, então aí começa a ficar fácil a prevenção, é só controlar de forma eficiente, né, a questão da emissão de notas. Ou seja, aquele que recebe, quando você recebe uma nota, quando você recebe o seu cartão de crédito na tua casa, o que você faz? Você checa com as faturas e daí por diante. É isso que tem que ser feito. O problema é o seguinte, que isso é ramificado. Ou seja, é aquele que, na verdade, paga para entrar no sistema de saúde, para desviar o dinheiro. É aquele que, na verdade, na hora de fazer o cheque, ou seja, também é comprado para poder liberar o cheque. O outro que também é comprado. Então, existe uma quadrilha formada onde as pessoas vão, ou seja, vão utilizando, se apoderando, se apossando do dinheiro público através da questão da corrupção. E cada vez mais casos a mídia impressa acaba revelando pra gente. Se você for analisar, é sempre alguém que está investido na função pública está envolvida. Então é aquilo que nós temos falado, as pessoas têm que ter comprometimento. Ser investida na função pública é fácil. O grande problema é você conduzir isso de forma idônea, né? Ou seja, de forma correta. Então, nós enfrentamos isso, ou seja, como acabar com isso, é aquele tal negócio, você tem que botar na cadeia as pessoas, ou seja, tem que começar a prender as pessoas para que as pessoas efetivamente deixem de praticar esse crime. Lembra que eu comentei, nós sempre estamos comentando, o criminoso só age quando você tem um espaço. Né? Quando você reduz o espaço dele, quando você diminui o espaço dele, ele passa, quando você desestimula ele a praticar esse crime, é óbvio que ele não vai mais praticar. Doutor Eduardo, eu quero agradecer os esclarecimentos de todas as notícias, principalmente do que aconteceu semana passada, de agora. Sempre é muito interessante pontuar e deixar todo mundo em casa bem esclarecido sobre tudo o que acontece. Eu que agradeço, estamos fechando mais um ano, mas acho que eu venho mais um dia aqui, na quarta. Na quarta, tá certo. Na quarta, pelo menos me informaram na quarta. E aí, sempre vai ser bem-vindo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Boa semana. Eduardo. Obrigada, doutor Eduardo. Muito bem, muito bem.